O premier francês Manuel Valls advertiu para o risco de atentados com armas químicas. O senhor acredita nessa possibilidade, tendo em vista o modus operandi do Estado Islâmico? Eu não tenho a informação que o premier francês tem, então eu imagino que ele deva estar trabalhando com a hipótese de um atentado de armas químicas pelo Estado Islâmico, porque a gente sabe que o Estado Islâmico usou armas químicas na Síria, notadamente o gás mostarda. Agora, atentados terroristas com armas químicas são raros. A gente tem notícia de muito poucos atentados bem-sucedidos com armas químicas, porque elas são armas muito difíceis não só de transportar, mas também de usar, né, principalmente em ambientes urbanos, ambientes abertos. Talvez o único atentado mais conhecido, né, tenha sido o atentado de Tóquio, né, pela seita Falun Gong, que matou uma série de pessoas no metrô de Tóquio com gás, se eu não me engano, com gás sarin. Então, assim, eu acho que o uso de armas químicas pelo Estado Islâmico no campo de batalha é um precedente muito negativo, né? Apesar do governo sírio também ter usado armas químicas, mas tradicionalmente armas químicas não são a arma de preferência de terroristas que usam a população civil como alvo. Uhum. Tem se falado muito na cooptação de jovens pobres e insatisfeitos pelo Estado Islâmico. Quem é a inteligência desse grupo e quem arma as suas estratégias? Olha, o Estado Islâmico é um grupo cuja liderança é muito pouco conhecida. É uma liderança que não tem muita visibilidade, se a gente comparar, por exemplo, com a Al-Qaeda, que tradicionalmente veiculava vídeos não só do Bin Laden, mas também do al-Zawahiri, que é o número 2 da Al-Qaeda, conclamando militantes a aderirem à Al-Qaeda. No caso do Estado Islâmico, é um grupo muito mais descentralizado, né, e o seu líder não é visto desde a ocupação de Mosul, em 2014. Então, há muito tempo que não é visto. E eles usam, na verdade, meios mais descentralizados de recrutamento, como as redes sociais, né, que a gente tem visto. Né, e, então, nesse sentido, o recrutamento, né, do Estado Islâmico, não só ele é distinto do recrutamento da Al-Qaeda, de outros grupos que usam imãs, ou grandes teólogos, ou lideranças, né, conhecidas para recrutar militantes, mas sim usam pessoas como a pessoa que conduziu esse ataque em Paris, que é um líder de segundo, terceiro escalão, mais ou menos bem sucedido, e que produziu vários vídeos em que ele conclamava, né, pessoas jovens a aderirem ao Estado Islâmico. Então, outra diferença também em relação a grupos terroristas tradicionais é que o Estado Islâmico não é tão seletivo no seu recrutamento. Então, sim, ele aproveita a insatisfação de jovens, né, entre 18, 25, 30 anos, que são discriminados nos seus países ou que têm algum tipo de marginalização em função de serem muçulmanos, mas não faz grandes exigências em termos de aderência estrita, por exemplo, a regras do Sharia ou regras, né, da religião muçulmana. Muitos dos participantes desses ataques em Paris eram pessoas que tinham passagens pelo mundo do crime, né, eram usuários de drogas e que eventualmente foram participar de uma nova experiência onde a acessibilidade é muito grande, os recursos são muito grandes, eles têm muito mais dinheiro do que a Al-Qaeda, eles têm realmente uma disponibilidade financeira muito grande e, na verdade, tem uma estratégia que é uma estratégia que permite grande liberdade aos seus militantes de atuarem em diferentes lugares do mundo. Então, é realmente um grupo muito bem sucedido em termos de publicidade, propaganda e estratégia de recrutamento. Uhum. E o Estado Islâmico mudou de estratégia ao deixar um pouco de lado as execuções espetaculares e a destruição
de monumentos históricos e investir mais na ideia de fazer um governo com um aparato judicial e policial, por exemplo, porque eles teriam até um escritório de proteção ao consumidor em Raqqa. Na verdade, o Estado Islâmico vem estabelecendo instâncias de administração dos territórios que ele ocupa desde que ele passou a controlar territórios no Iraque, né, principalmente a partir de 2012 praticamente, e na Síria em 2014, né, a estratégia era de fato em construir o califado, né, e um Estado Islâmico. Então, assim, a ocupação do território pelo Estado Islâmico sempre teve como característica o estabelecimento de uma certa ordem, de uma certa administração nas cidades que eles ocupavam. Então, isso não é propriamente uma novidade. A novidade, a que todo mundo está discutindo, é o fato deles exportarem, digamos assim, as suas operações para fora do teatro do Oriente Médio, né, da Líbia, Síria, Iraque, agora o Líbano, né, também, e a província do Sinai, né, no Egito. Os ataques na Europa são, de certa forma, ataques que eram mais característicos ao Ocidente, né, digamos assim, né, o ataque ao Ocidente, mais característico da Al-Qaeda. O Estado Islâmico tinha uma preocupação maior em consolidar o seu controle sobre o território que eles ocupavam. Então, nesse sentido, o que está se discutindo hoje é por que essa mudança, né? Porque se isso tem a ver com dificuldades no terreno, né, na Síria, né, que eles estejam enfrentando e, portanto, a necessidade de recrutar mais gente através de ações espetaculares, ou se isso é de fato uma expansão, né? Isso é um dado do crescimento do Estado Islâmico, que agora tem capacidade logística para operar fora do Oriente Médio. Mas isso é uma questão que ainda está sendo debatida, né, entre os especialistas. Uhum. E como que o petróleo financia o Estado Islâmico? Como o Estado Islâmico controla áreas no norte do Iraque e também na Síria, que são produtoras de petróleo, né, o Estado Islâmico vende esse petróleo no mercado negro, principalmente cruzando a fronteira através da Turquia, né? Então, nesse sentido, o petróleo, a exploração, a comercialização de petróleo é uma grande fonte de recursos do Estado Islâmico. A primeira fonte de recursos era, até um pouco tempo atrás, o sequestro. Os sequestros, na verdade, foram muito importantes para a consolidação financeira do Estado Islâmico desde 2010, 2011, né? Milhões de dólares por ano. Algumas cifras diziam até uma centena de milhões de dólares eram arrecadados com sequestros em diferentes países do Oriente Médio, mas agora o petróleo tem uma dimensão muito maior. Então, na medida em que eles ocupam refinarias, ocupam poços de extração de petróleo, de armazenamento também de petróleo, eles têm capacidade de vender esses produtos no mercado negro. Então, o esforço agora dos franceses, por exemplo, tem sido de bombardear esses tanques de petróleo e também comboios, né, a França destruiu mais de 100 caminhões, uma quantidade ainda muito pequena, né, de caminhões transportadores de petróleo, mas também o grande objetivo deles é fechar os espaços que eles têm na fronteira da Síria com a Turquia, que é por onde eles escoam, né, boa parte do petróleo para o mercado secundário. E um dos terroristas que atacaram a França na última sexta-feira tem origem tanto francesa quanto argelina. No caso do Charlie Hebdo, também 2 irmãos terroristas tinham origem argelina. De alguma forma, podemos relacionar os ataques a Paris como uma consequência tardia da guerra na Argélia em 1956 e até 1962? Eu acho que os ataques do Charlie Hebdo e os atuais em Paris são uma consequência da estratégia do Estado Islâmico, né, de atacar
alvos muito específicos no Ocidente e do recrutamento pelo Estado Islâmico de jovens de origem árabe que têm cidadania francesa. Eu não diria que a relação com a guerra da Argélia seria uma relação direta. Eu acho que é uma relação indireta porque na França 5 milhões de pessoas, de muçulmanos, né, que moram na França, muitos deles de origem argelina, de segunda geração, né, terceira geração, né, porque muitos argelinos, durante uma época, tinham direito à cidadania francesa, né, e outros agora são descendentes, né, de argelinos que migraram para a França. Né. Eu acho que ainda muitos desses jovens argelinos nutrem um ressentimento pela não integração plena, né, desses descendentes e, enfim, dos próprios argelinos que migraram para a França à sociedade francesa. Né, e é uma série de questões relativas à discriminação, ou pelo menos à cidadania de segunda classe, que essas pessoas sempre foram vítimas lá. Mas eu não vejo uma relação direta, eu vejo que a marginalização dessas pessoas as torna alvo, né, de recrutamento mais fácil por uma entidade como o Estado Islâmico, que não tem origem na Argélia, na verdade, tem origem no Iraque. Mas naquela ocasião, no caso da Argélia, cerca de 200 argelinos foram mortos por marcharem contra a guerra. E hoje há argelinos vivendo nos bairros pobres de Paris. Isso não teria nenhuma relação ou não? Você está falando de que ocasião em que os argelinos foram mortos? Da guerra na Argélia. Na guerra. Da guerra na Argélia. Muitos milhares de argelinos foram mortos pelos franceses. A guerra da Argélia é algo que não foi assimilado propriamente pela sociedade francesa como, digamos assim, uma guerra não só colonial, mas uma guerra quase que de extermínio, né, da resistência argelina à dominação francesa. É uma guerra brutal, na verdade. E grande parte do que aconteceu na Argélia não é algo que a cultura francesa dominante tenha reconhecido, assimilado e feito uma crítica, né, propriamente do que aconteceu lá. Na verdade, é um grande silêncio em torno dos crimes que a França cometeu na Argélia. Então, claro, isso ainda repercute na memória coletiva dos descendentes argelinos na França. Mas eu não vejo, como eu te disse, né, eu não vejo isso como estando diretamente relacionado aos ataques em Paris. Sim. E o que poderia explicar a escolha da Bélgica como uma das bases para os terroristas? Olha, proporcionalmente, a Bélgica é o país que mais tem mandado voluntários para lutarem na Síria em favor do Estado Islâmico. Né? Então, o que parece é que uma série de circunstâncias fizeram com que a Bélgica recebesse um número grande, né, de imigrantes vindos da Síria em Bruxelas. Né? Agora, eu já ouvi algumas análises, né, sobre por que a proporção é tão grande na Bélgica, mas acho que é uma conjunção de circunstâncias que vão desde, digamos assim, uma tentativa de escapar do aumento, digamos assim, da vigilância, do controle, né, e da perseguição a militantes na própria França, não é? E muitos desses militantes que estão na Bélgica, alguns são belgas, mas alguns são também franceses. Então, acho que é uma tentativa de encontrar na Bélgica um refúgio, né, da polícia e dos órgãos de segurança franceses, mas também porque a Bélgica é um país multicultural que abriga muitos migrantes desde sempre. Então, acho que talvez essa seja uma das explicações. E por que os Estados Unidos não pressionam a Arábia Saudita, que já foi apontada como uma das financiadoras do Estado Islâmico, apesar de ser aliada? Olha, a posição da Arábia Saudita é uma posição complexa nesse conflito.
muitas pessoas na Arábia Saudita com recursos, disse, né, contribuem financeiramente para o Estado Islâmico, já contribuíram para a Al-Qaeda, e no próprio atentado às Torres Gêmeas, a maior parte daqueles terroristas eram sauditas, e a relação dos Estados Unidos com a Arábia Saudita continua sendo uma relação aliada, ainda que tenha havido um certo distanciamento recente em função dos acordos com o Irã, né, dos acordos em torno, enfim, da não proliferação de armas nucleares no Irã. Enfim, o acordo dos Estados Unidos com o Irã levou a uma grande insatisfação, né, entre os meios sunitas. Né. Agora, a dinâmica hoje, né, que mobiliza o conflito no Oriente Médio, principalmente na Síria e no Iraque, contrapõe xiitas e sunitas. Né, e é uma dinâmica bastante complexa, porque se por um lado os Estados Unidos, né, tem uma aliança com a Arábia Saudita, né, os Estados Unidos também gostariam de ver o presidente sírio fora do poder. Né? E então, nesse sentido, o presidente sírio se beneficia, digamos assim, da presença do Estado Islâmico na Síria, né? Porque eles ajudam a combater, né, o Exército Livre Sírio e outros grupos de oposição na própria Síria. Né? Então, eu acho que os Estados Unidos têm dificuldade de fazer maior pressão, seria um candidato, né, natural a enviar tropas para lá, seria certamente a Arábia Saudita, mas eles têm, né, por um lado, dificuldades em manter a estabilidade no Iraque, onde há uma maioria xiita, né, e também tem dificuldades, né, em conter a influência do Irã, que no caso da intervenção da Arábia Saudita na Síria, se veria obrigado, eventualmente, a também intervir militarmente, eventualmente militarmente, com um apoio mais incisivo ao presidente sírio. Então, assim, qualquer intervenção, seja de um país de maioria sunita ou um país de maioria xiita, na Síria hoje, levaria a uma escalada que não é do interesse dos Estados Unidos. Uhum. E a última pergunta é: o papel de Israel nesse momento de combate ao terror? Bom, acho que a grande preocupação de Israel é, primeiro, com o Hezbollah, né, o papel do Hezbollah nessa guerra e, enfim, que o Hezbollah não se fortaleça, né, em função dessa guerra, mas eu acho que, na verdade, o fato do Hezbollah estar lutando na Síria é um ponto positivo para Israel, porque, enfim, desloca a atenção dessa força para o conflito na Síria e não, né, para a fronteira do Líbano com Israel. E também eu acho que a preocupação de Israel é com a contenção não só do Estado Islâmico, mas de outros grupos radicais no Egito e na própria Síria. Então, acho que Israel hoje tem mais interesse, né, na manutenção do regime sírio enquanto tal do que a derrubada do regime sírio pelo Estado Islâmico. Acho que um governo, ou pelo menos uma coalizão qualquer, política, que envolvesse a presença do Estado Islâmico, ou da Al-Qaeda, ou de um governo xiita radical, sunita radical, ou mesmo, né, um governo xiita, seria de grande preocupação para Israel. Então, para Israel, o status quo é interessante, né, porque ele enfraquece tanto, né, os seus inimigos tradicionais, quanto também os terroristas sunitas. E Israel certamente não deve querer se envolver diretamente, porque isso, o envolvimento de Israel no conflito na Síria, levaria a uma mobilização muito grande do mundo árabe, né, contra Israel. Ou seja, seria um fator a mais de incentivo à participação de vários países do mundo árabe, agora em apoio, sim, ao regime sírio. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado a você.